bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga. Tudo bem com você? É um prazer ter você mais uma vez para que nós possamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina desta semana. Lembrando que esse estudo ele é disponível também numa igreja adventista próxima de você, caso você queira ter esse estudo junto de uma turma de jovens para que nós possamos discutir, conversar sobre esse tema e aprender cada vez mais da Palavra de Deus. Esse vídeo aqui do YouTube ele é só uma amostra grátis do que nós podemos ter todos os sábados junto com você. Você é nosso convidado para visitar uma igreja adventista. Se você morar aqui na região de Perus, aqui em São Paulo, o endereço está aqui embaixo, no fim do vídeo, na descrição desse vídeo, no canal, você pode encontrar nosso endereço da nossa igreja. E mesmo que você não seja daqui da região, procure uma igreja adventista próxima de você para que nós possamos juntos estudar a Bíblia Sagrada. Você será com certeza muito bem-vindo. No estudo desta semana, nós estudamos um assunto muito interessante. Nas últimas semanas, estamos vendo a visão de mundo que outras religiões têm e comparando com as principais crenças do cristianismo. Nesta semana, nós estudamos o islamismo, a segunda maior religião do mundo. Quais são as visões de mundo que eles têm, o que eles acreditam, no que eles discordam com o cristianismo. E além disso, nós tivemos uma reflexão muito importante a respeito de qual é o nosso papel, tendo em vista a realidade de tantas crenças mundo afora e tantas pessoas sedentas pela verdade. Mas antes de nós começarmos este estudo, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo para nós pedirmos a presença de Deus conosco. Me acompanha? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença para te agradecer pelo Senhor estar cuidando de nós até aqui. Eu quero agradecer pela vida dessa pessoa que está me ouvindo do outro lado da tela. Agradeço pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudarmos a Tua Palavra e de extrairmos dela os ensinamentos que levam à vida. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a entender o tema não apenas da lição, mas que a Bíblia tem a apresentar a nós. Que possamos ouvir a Tua Palavra, entender, aplicar nas nossas vidas e sermos instrumentos Teus de pregação do Evangelho neste mundo. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O tema desta semana é Jesus e o islamismo. O islamismo atualmente é a segunda maior religião do mundo, como já comentamos, mas mais do que isso, é uma religião presente em todo o mundo. Nós comentamos nas semanas passadas do hinduísmo, do budismo, que mesmo que tenham sim adeptos aqui no Brasil, aqui nas Américas, parecem religiões de uma realidade um pouco mais distante. O islamismo, porém, tem se difundido em todo o mundo e atualmente ele está a caminho de se tornar a maior religião do mundo, passando o cristianismo. Mas para que você possa entender essa religião, nós precisamos primeiro ver a sua história, assim como fizemos com as religiões que vimos nas últimas semanas. Tudo começa com um homem chamado Maomé, ou na tradição islâmica chamado de Mohammed. Ele foi fundador do islamismo e nasceu por volta do ano 570 depois de Cristo na região de Meca, atualmente na Arábia Saudita. Ele era filho de comerciantes e fazia parte de uma realidade bem diversa que ele vivia na cidade de Meca. Era um centro do comércio, mas em especial da religião mitológica árabe. Muitos deuses, muitas religiões passavam por aquele lugar e Maomé cresceu num ambiente politeísta. Mas a tradição nos diz que por volta dos 40 anos ele recebeu uma visão do próprio anjo Gabriel. E essa primeira visão lhe deu uma visão totalmente diferente sobre a espiritualidade. Ele começou a reconhecer que o único Deus era Allah, ou Deus, como nós chamamos. Allah teria dito a Maomé, que ele precisava avisar ao mundo de que eles estavam em práticas erradas e que havia apenas um único Deus. Então Maomé começou a pregar essa mensagem aos seus conterrâneos e essa mensagem não foi bem aceita, porque ela ia diretamente contra o sistema político, econômico e religioso que já imperava naquela região. Maomé começou a ser perseguido e por conta disso ele teve que fazer uma migração de Meca para Medina, outra cidade naquela região. E essa migração ficou conhecida como a Hégira. Até hoje ela é uma peregrinação sagrada que todo muçulmano busca realizar pelo menos uma vez na vida. Mas o fato é que quando ele chegou em Medina começou a receber mais visões,
pregar a mensagem islâmica de que existia apenas um Deus soberano. E assim ele começou a ganhar influência, o islamismo ganhou seguidores. Após a morte de Maomé, seus seguidores levaram essa mensagem para o mundo. E assim o mundo islâmico, que hoje nós conhecemos ali na região do Oriente Médio, do norte da África, na Ásia, começou a se tornar uma realidade muito consolidada. Os muçulmanos hoje são uma cultura para o Ocidente, assim como os cristãos são para o Oriente. É o inverso, né? Os ocidentais somos nós e os orientais são eles. Mas a questão é que quando Maomé começa a pregar a soberania de Alá, mesmo que ele vá contra a lógica politeísta daquela região, ele se aproxima muito também, teoricamente, da religião cristã, da religião judaica, mas existem algumas diferenças muito grandes no raciocínio islâmico do raciocínio cristão. E são elas que eu quero explorar com você um pouquinho nesse momento. A primeira delas é a natureza de Deus. É claro, nós como seres humanos, seja cristãos, seja muçulmanos, compreendemos que não conseguimos entender totalmente quem é Deus. Mas o muçulmano tem uma visão muito consolidada de que Alá é um só. Eles veem a visão de trindade que o cristão observa como uma heresia, porque Deus não poderia ser mais de uma pessoa mesmo na natureza da trindade. Alá é apenas um, ele é soberano, não há ninguém parecido com ele, não há nenhuma força que se assemelhe à força dele. Ele é incomparável, ele é soberano, ele é eterno, não existe nada nem ninguém que pode se comparar a Alá. Mas quando nós olhamos para a visão cristã, ver a trindade como uma realidade não quer dizer que nós estamos dividindo Deus em três partes, que estamos falando que Deus é comparável a alguma outra coisa. E é interessante analisar que mesmo ambas religiões, entendendo que Deus é soberano, a visão de natureza que as duas discordam fala muito sobre como as religiões realmente aplicam a verdade de Deus nas nossas vidas. Para o islâmico, o fato de Deus ser incomparável e altíssimo nos céus torna a sua realidade um pouco mais distante da nossa. Nós não conseguimos chegar até Alá da forma que o cristão consegue chegar até Deus por meio de Jesus, parte da Trindade, o Deus Filho. Para o muçulmano, mesmo que Deus nos perdoe, mesmo que Deus queira que nós entendamos a sua verdade, é impossível você se relacionar com Deus. Deus não nos convidaria a um relacionamento íntimo com Ele, porque isso seria impossível. A nossa natureza não compate com a natureza divina. E por isso, Ele está, de certa forma, distante nos céus. E aqui entra um ponto interessantíssimo. Você já se perguntou por que é tão importante nós cristãos acreditarmos que Deus é três pessoas em uma natureza divina? Eu quero ler com você o livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 4 em especial. Deuteronômio capítulo 6 é uma manifestação que veio de Moisés, é uma declaração que veio de Moisés, inspirado por Deus, falando da realidade dos mandamentos que Deus havia proferido ao povo de Israel. Mas antes de propriamente citar os mandamentos, relembrar o povo do compromisso que eles tinham com Deus, ele faz uma declaração que é importantíssima para as três religiões abraâmicas: para o judeu, para o cristão e para o muçulmano. Deuteronômio no capítulo 6, versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto, algumas pessoas, inclusive os muçulmanos, quando debatem com cristãos, argumentam que é uma prova cabal de que na Bíblia a Trindade não existe, porque nesse texto está muito claro que Deus é o único Senhor. Mas eu quero te levar a uma reflexão baseada no texto original da Bíblia. Em hebraico, nós temos as provas arqueológicas dos manuscritos do Mar Morto e tantos outros manuscritos que nós conseguimos remontar esse texto na língua original em hebraico. Nós temos escrito o seguinte: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai seria o nome original de Deus. O nome próprio dele, que é apresentado na Bíblia, também conhecido como Yahvé. E então, esse nome evoca o Deus de Israel. Não há dúvida de que aqui está falando do Senhor de Israel, o nosso Deus, o Deus soberano.
Mas é interessante de perceber que o que na nossa Bíblia em português está traduzido como o Senhor é o único Deus, é o único Senhor, no hebraico se diz Yahvé Eloheinu, nosso Deus, esse Eloheinu em hebraico. Mas o interessante é que esse termo não é um termo no singular, é um termo no plural. E aqui fica uma pergunta. O que o texto quis dizer colocando para um único Deus um termo no plural? O que acontece é que na mentalidade cristã e judaica existe sim algumas unidades que são feitas de várias partes. Na Bíblia, esse mesmo termo Eloheinu é usado em outras duas situações. A primeira é quando a Bíblia vai falar lá em Gênesis que homem e mulher serão uma só carne quando se casam. O homem e a mulher são seres diferentes, pessoas diferentes, mas dentro do relacionamento marital eles são uma só carne. Outro momento em que esse termo é usado é lá no livro do Êxodo, quando Deus começa a descrever as partes que compunham o santuário. E ele fala que todas aquelas partes compunham um único santuário. Esse termo Eloheinu é usado na Bíblia para descrever uma unidade composta de partes. E esse termo é usado para se referir ao nosso Senhor Deus. O que isso significa? Que sim, Deus é uma pessoa. O Senhor é o único Senhor. Mas isso não tira a possibilidade e a realidade, pelo que nós lemos na Bíblia, de que ele é formado de um relacionamento entre três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais do que isso, nós entendemos que essa relação é importantíssima, porque é por meio da Trindade que nós temos explicada e aplicada na nossa vida a realidade do plano da salvação. Esse plano só faz sentido dentro da ideia cristã se Jesus, sendo Deus, veio a esta terra, morreu numa cruz e foi assunto aos céus, ressuscitou e venceu a morte e o pecado. O plano da redenção só faz sentido se o Espírito Santo, sendo Deus, atua na nossa vida, consegue atuar no nosso ser, consegue atuar dando poder à sua igreja para manifestar as obras do Deus Pai. A questão não é que Jesus é um Deus, o Espírito Santo é outro Deus, o Deus Pai é outro Deus e esses três só se concordam para fazer algumas atividades juntos. Eles são uma unidade indivisível. Ao mesmo tempo que são três pessoas, com três atuações, de certa forma distintas, específicas, ainda assim, os três são um único Deus que opera na humanidade. E quando nós falamos isso para uma pessoa muçulmana, é muito difícil entender. Porque para eles Jesus existe. Ele é conhecido como Isa. Jesus ele é um profeta. Jesus ele teve um nascimento milagroso de Maria. Jesus ele vai voltar, inclusive, mesmo para a religião islâmica. Mas ele não é Deus. Porque Deus só pode ser um único Deus. Mas a questão é que na Bíblia toda nós encontramos outros trechos, outros textos. Eu poderia passar aqui horas conversando com você sobre a Trindade, mostrando que na Bíblia essa é uma realidade muito presente. Mas a questão principal não é te provar por A mais B com um argumento apenas teológico de que a Trindade importa e que a Trindade é uma realidade bíblica. O principal é demonstrar por que ela é tão importante na aplicação pessoal. Já te comentei que Jesus, o Espírito Santo, tenha papéis importantíssimos na nossa vida que só Deus pode realizar. Redenção, presença, poder. Mas nós temos outras duas realidades. A primeira é que Jesus era o nosso Messias prometido. O islâmico e o judeu têm uma dificuldade muito grande entre si por conta da história de Abraão. Abraão, você sabe pela Bíblia, teve 2 filhos. Um deles era tido como filho da promessa. E a questão está aqui. Qual era o filho da promessa? Para o islâmico, o filho da promessa era Ismael. Para o judeu, o filho da promessa era Isaac. E eles dois, inclusive, até hoje não se bicam por conta não apenas dessa realidade, de muitas outras. Mas a questão é que quando a Bíblia me fala sobre esses dois, ela já me diz que eles teriam um conflito que aconteceria por conta do erro de Abraão de não confiar totalmente na providência de Deus. Mas ela também ressalta que muito acima de Ismael ou de Isaac
Existia um filho da promessa que realmente veio para libertar a humanidade. E esse filho era Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de João agora. Nós vamos ler o capítulo 8, os versículos 58 e 59. E a minha Bíblia diz o seguinte: Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui, talvez na sua Bíblia, esse eu sou esteja com letras garrafais, letras maiúsculas. Isso porque este é o nome pessoal de Deus, aquele mesmo que nós vemos lá no Shema Israel. A questão é que Jesus aqui declarou que mesmo antes de Abraão existir, ele já era Deus. Assim como Deus eterno, assim como Deus poderoso, e mesmo sendo Deus, era Ele quem veio a este mundo para nos libertar como o Filho prometido da humanidade e então completar o plano da redenção nas nossas vidas. A Bíblia me fala claramente que Jesus é o nome mais importante não apenas de toda a história, mas também precisa ser o nome mais importante nas nossas vidas. Não como um profeta, não como um sábio, não como um simples líder religioso, mas sim como o próprio Deus encarnado, que veio a este mundo, morreu no nosso lugar, nos libertou do pecado, tem o poder de também nos transformar por meio do Espírito Santo, nos dar poder e, enfim, nos santificar para que possamos um dia morar junto dele. Percebe como é importante entender Jesus como Deus? E existe ainda mais um detalhe. Para o muçulmano, existe uma questão, ainda falando da autoridade de Alá, que é a questão do pecado. Para o islâmico, não existe a possibilidade de você ter um intercessor entre Deus e o ser humano. Então, dizer que Jesus é o nosso intercessor entre o Pai é um absurdo. Para o islâmico, o próprio Deus é responsável por nos perdoar de forma direta. Então, nós simplesmente precisamos orar e ir até Deus com o nosso coração arrependido, com vontade de mudarmos. Então Deus nos perdoa e nos pede que nós continuemos a seguir nossas vidas, fazendo ações boas para que nós possamos obedecê-lo da forma correta. De novo, é uma visão que parece com a visão cristã, mas ela tem algumas diferenças muito gritantes quando nós analisamos mais a fundo. A primeira delas é que o islâmico vê o pecado mais como uma regra quebrada do que como uma violação da ordem natural das coisas. O islâmico vê que o pecado é uma regra que Deus colocou neste mundo com a sua eterna sabedoria, que nós como pecadores quebramos e agora precisamos resolver com Ele mesmo. E resolvida essa situação com o perdão, vida que segue. Não que o pecado não seja importante na religião islâmica, mas essa visão ainda é menos preocupante no ponto de vista espiritual do que a visão cristã sobre o pecado. O cristão não deve ver o pecado apenas como uma falha de caráter, muito menos como uma regra quebrada. O pecado é uma quebra de relacionamento com o próprio Deus. É um ato deliberado de rebelião contra a ordem divina. Deus criou um mundo com uma ordem perfeita. E a partir do momento que Satanás quebra essa ordem na sua rebelião, faz nascerem o orgulho, a mentira, a inveja, a morte e todas as outras formas de depravação da criação divina, e a partir do momento que Adão e Eva aceitam que o pecado entre neste mundo, o simples fato de eu e você nascermos pecadores quer dizer que eu e você, sem Jesus, estamos fadados a viver cada vez mais distantes do nosso Deus. Não por causa de Deus mesmo ou por causa simplesmente de Satanás, mas também por escolha própria. Todos nós escolhemos pecar. Todos nós, como o próprio texto diz, pecamos e merecemos a morte por causa disso. Mas aí que entra Jesus. Essa quebra não é simplesmente uma quebra de regras que o próprio Deus poderia simplesmente apagar da história e fingir que nada aconteceu. A própria Bíblia demonstra que Ele é um Deus de justiça e por conta de todas as consequências que o pecado gera contra o próprio Deus, as ofensas contra Deus, contra as pessoas ao nosso redor, contra a natureza que sofre as consequências também do nosso pecado,
nós precisamos de uma resposta. Nós já vimos esse tema de forma mais aprofundada algumas sessões atrás. Você pode pesquisar o vídeo Por que existe o mal, e lá nós explicamos melhor essa questão do pecado. Mas em resumo, o que nós precisamos entender aqui é que Jesus age como um mediador, não porque Deus não possa ter esse relacionamento e simplesmente nos perdoar, mas porque é apenas por causa de Jesus que nós temos a oportunidade de sermos perdoados. Veja, se não fosse Jesus morrendo numa cruz, pagando o preço pelo pecado que nós deveríamos pagar e colocando no nosso coração por meio do Espírito Santo, que é quem faz o querer e o efetuar na nossa vida, o arrependimento, a vontade de nos aproximarmos de novo do nosso Criador, nós estaríamos perdidos e sem esperança alguma. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, antes de existirem os outros pecados da humanidade. Deus já havia prometido a eles que viria um Redentor, um Filho do Homem, que esmagaria a cabeça da serpente. E desde aquele momento, Adão e Eva, os primeiros pecadores, já tinham a esperança de um intermediador entre Deus e os homens, de um Messias, um escolhido que viria para libertar a humanidade do pecado. E tendo em vista essa realidade que nós vemos pela Bíblia, você percebeu como é importante entender não apenas que Deus existe, não apenas que Deus é o único digno de adoração, mas que Ele tem um papel muito presente na nossa realidade. E esse papel o islamismo não consegue suprir da maneira correta. Esse papel o judaísmo não consegue suprir da maneira correta. Esse papel o budismo, o hinduísmo, outras religiões que nós poderíamos citar aqui, o ateísmo, também não conseguem suprir. Existe uma necessidade humana em entender por que o mundo é assim. Existe uma vontade humana quase que inexplicável de redenção, de perdão, de mudança real. Não apenas uma mudança de hábitos, mas uma mudança de caráter, uma mudança que venha de dentro para fora. E essa mudança, a mais efetiva de todas, talvez você já tenha experimentado. É a transformação que vem por meio de Jesus Cristo, o Deus Filho. E é por causa dessa verdade que a lição nos faz um apelo muito importante. Até aqui nós vimos a realidade de que muitas pessoas ao redor do mundo não conhecem Jesus. Algumas porque não têm a ideia de um único Deus. Outras porque têm a ideia de que os seus esforços irão salvá-las. Outras ainda até ouvem falar de Deus, ouvem falar do nome Jesus, mas a elas não foi apresentada essa verdade que nós entendemos pela Bíblia. E é por isso que a lição vai fazer um apelo, que é extraído do livro de Ellen White, O Missionário da Casa. Ela falou o seguinte: como precisamos de crentes que revelem agora Cristo por meio da vida e do caráter, que o exaltem diante do mundo como o resplendor da glória do Pai, proclamando que Deus é amor. Como precisamos de pessoas que busquem e creiam na palavra de Deus, que apresentem Jesus ao mundo em sua natureza divina e humana, declarando com poder e demonstração do Espírito que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nome mais importante na vida de todos aqueles que o conhecem de verdade. Se você ainda não conhece Jesus, dessa forma que nós o apresentamos, se você ainda não tem um relacionamento íntimo com esse Jesus, que te convida todos os dias a se aproximar dele, a permitir que ele mude a sua vida, mude o seu coração de dentro para fora, que ele perdoe os seus pecados, o meu convite nesta manhã, nesta tarde, nesta noite é esse. Jesus é o nome sobre todo nome. É uma realidade que vai além do debate teológico. Mais do que entender que a Trindade existe, mais do que entender o plano da salvação, mais do que entender que Jesus precisava morrer, você precisa entender que Jesus precisa ser o primeiro na sua vida. Você precisa entender que Jesus é tudo. Ele deve ser tudo, para que nós possamos experimentar de verdade o que é viver ao lado de Deus.
E caso você já tenha essa experiência, caso você já tenha conhecido Jesus, agora o seu papel é levar Ele às pessoas. Muitas pessoas ao redor do mundo têm tido sonhos, têm tido contatos sobrenaturais com o próprio Jesus. Quantos relatos você pode até pesquisar no YouTube? Relatos de pessoas em outras partes do mundo, em outras realidades, que têm sede de conhecer quem é esse Jesus. E por isso hoje você pode fazer uma oração pedindo que Deus te use como um instrumento para levar Jesus às pessoas. Pode ser que Ele não te leve até o Oriente Médio para pregar Jesus naquela realidade. Não descarte essa possibilidade. Nós precisamos de missionários que preguem Jesus por lá também. Mas na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, em todos os lugares que você frequenta, eu tenho certeza que existem pessoas que não conheceram Jesus da forma correta. E por isso você, com certeza, será usado por Deus, de acordo com a vontade dEle, para levar Jesus a essas pessoas. Você só precisa fazer essa oração. Deus, por favor, me usa para te proclamar ao mundo. Posso fazer essa oração com você? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença para te pedir misericórdia. Misericórdia porque entendemos nessa lição que o pecado é uma realidade que nos separa de Ti. Entendemos que se não fosse por Jesus nós estaríamos perdidos. E de verdade, o pecado nos faz ser merecedores da morte. Mas nós queremos louvar o Teu nome porque Jesus existe. Porque Jesus é mais do que um profeta, porque Jesus é mais do que um líder religioso, porque Jesus é Deus. É o Deus que se fez carne, veio habitar entre nós, nos redimiu e agora nos comprou a libertação. Obrigado, Deus, pelo dom maravilhoso de Jesus Cristo. Mas nesse momento nós também queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter um relacionamento mais próximo com Jesus, a conhecer Jesus de verdade e a levar Jesus às pessoas ao nosso redor. Opera a Tua vontade nas nossas vidas, ó Deus. Se é da Tua vontade que sejamos missionários em outros países, nos dá oportunidade, nos dá coragem, nos dá força. Mas se a Tua vontade é que nós sejamos missionários no nosso lar, que sejamos missionários na nossa escola, na rua, que o Senhor nos use também, ó Deus. Nos ajuda a ter essa comunhão tão próxima contigo, que possamos falar de Ti com um brilho nos olhos, tendo certeza que essa verdade que nos salvou pode salvar outras pessoas também. Abençoa a vida dessa pessoa que está me ouvindo, nos ajuda a aplicarmos essas lições na nossa vida e, por favor, ó Deus, que nós nunca percamos de vista Jesus, que Ele seja o centro das nossas vidas, hoje e sempre. É o que eu te peço e desde já te agradeço no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Uma feliz semana. Lembra que você é meu convidado para estar conosco nesse sábado ou em algum outro, às 9 da manhã. E que Deus abençoe você, a sua família e a sua vida. Até mais.